Olá, meus queridos. É um prazer ter vocês aqui de novo. Então, como vimos, iremos estudar a partir de agora grandezas e medidas. Professora, mas o que é grandeza? O que é uma medida? Bom, gente, esses dois assuntos estão interligados porque um é complemento do outro. Sim, grandezas é tudo aquilo que se pode medir. E medida é uma variante da grandeza, né? Algo que pode. Então, como assim, professora? Eu não entendi. Grandeza e medir é a mesma coisa? Vou dar um exemplo. A régua. A régua é uma grandeza, porque é um material que pode ser medido. Qual é a medida da régua, professora? Normalmente, uma régua ela contém 13 centímetros. Então, a régua é uma grandeza, é massa, né? É um objeto que pode ser medido. Então, tudo que pode ser medido é considerado uma grandeza, tá correto? E a gente também vai estudar quais são esses tipos de grandezas: massa, tempo, temperatura, espaço, todos esses são exemplos de grandezas. E medidas são as unidades que utilizaremos. A gente conhece como Sistema Internacional de Medida, o SI, que são todas as medidas que foram adotadas com o passar dos tempos. Como assim, professora? Antigamente, muito tempo atrás, o ser humano sempre teve essa necessidade de se aperfeiçoar. Então, o ser humano, eles mediam espaço, tempo, com outros materiais, com outros meios, já que essas medidas não eram adotadas ainda. Então, eles utilizavam pé, polegar, todas essas medidas com o próprio corpo ou com outros materiais. Só que com o passar do tempo, gente, essas medidas estavam sendo consideradas desproporcionais. Porque, um exemplo, eu tenho, minha mão é maior do que a sua. Então, quando fosse fazer algumas medidas que envolvesse esse tipo, né, a mão, poderiam dar medidas contraditórias. Então, foi assim que, com o passar do tempo, o ser humano ele foi se aperfeiçoando até adotar esse Sistema Internacional de Medidas, que é utilizado por todo o território nacional, tá correto? Então, fiquem ligados, façam todas as anotações de todo esse slide que passou aí, resumindo um pouquinho sobre medida e grandezas, que a gente vai utilizar e vai trabalhar quais são essas grandezas e como essas grandezas podem ser medidas, porque esse é o nosso assunto: trabalhar, conhecer essas grandezas, identificar como medi-las, qual é a unidade própria para medir. É a água, professora. Qual é a unidade de medida que eu vou conseguir realizar? Trabalhar com a água. É o comprimento, professora, a temperatura. Então, para cada assunto, para cada quadro que a gente vai estudar, a gente vai conhecer qual é a sua medida, correto? Então, lembrando novamente que grandezas e medidas são algo que estão interligados, por isso que a gente vai estudar junto, porque grandeza é tudo aquilo que consegue ser medido. Correto, gente? Então, tchau. Até a nossa próxima aula. Fiquem ligados que eu estarei dando dicasinhas para que vocês possam ir conhecendo um pouquinho mais sobre essas grandezas, identificando quais são suas medidas também, tá certo? Tchau, façam anotações no caderno e a gente se encontra na nossa próxima aula.